Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo uma gravação do nosso podcast semanal, hoje aqui nas instalações da nova Jeep Ram, aqui na Leitão da Silva, na avenida bastante movimentada aqui em Vitória, no Espírito Santo. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o nosso Luiz Nemer Neto, que está aqui conosco hoje para fazer esse bate-papo com a gente, contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da jornada dele conosco aqui no Grupo Águia Branca. E estamos bastante ansiosos aí para entrar nessa história. Como é que está, Luiz? Bom dia aí. Bom dia, Marcelo. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui também, contar um pouco da minha história, um pouco da minha jornada. E acho que vai ser legal que a gente vai ver que ela se mistura muito também com o grupo Águia Branca, se mistura um pouco com o setor automotivo. Eu acho que vai ter muita conversa aí legal. Com certeza. Assim, é legal porque, assim, quando a gente começa a refletir, né, que a gente começa a gravar esse podcast uns 3, 4 dias antes. Assim, o que eu vou falar? O que eu vou contar? O que é a minha história? Por onde que eu passo? Então, ele já começa na cabeça da gente essa jornada. Né? Eu lembro que a gente se encontrou em outras oportunidades, você, um outro trabalho, um trabalho jornalístico, foi muito legal que você desenvolveu. Né? Até quando a gente estava conversando, quando é que a gente se encontrou? Foi no evento tal, em outra cidade, tal, não sei o quê. E você trabalhou também fazendo esse trabalho de jornalismo, né? A gente... eu lá atrás, eu me formei em comunicação social, com uma especialização em jornalismo, e acabou que, por uma série de fatores, eu fui cobrir o setor automotivo, né? Então, era um repórter especializado no setor automotivo. Isso me trouxe uma experiência bacana de viver várias marcas, de conhecer vários produtos, conhecer vários lugares e participar de vários eventos, como o Salão do Automóvel, Fenatran, um evento dos distribuidores, né, das concessionárias. Então, assim, certamente foi aonde as portas para o setor automotivo se abriram efetivamente. Mas, né, se eu fosse recapitular um pouquinho mais lá para trás, a minha família, ela respira um pouco do setor automotivo também. Então, meu avô, ele foi lojista. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, né, que é sul aqui do Espírito Santo. E lá na década de 70, mais ou menos, o meu avô abriu a Nemer Revenda de Carros. E ela ficava, né, na época, na mesma avenida onde hoje é a Jeep, de Cachoeiro. Ali, na época, o pessoal conhecia das antigas como a Avenida de Ouro. E, enfim, a família foi toda respirando um pouco o setor automotivo. Meu avô, depois meu pai, meu tio. E, apesar de não estar aberto hoje, as reuniões de família continuam. Não tem jeito. É só sentar na mesa. Reunião de Natal, a gente tenta começar falando de outras coisas, mas 5 minutos depois a gente já está falando sobre o setor automotivo. Né? Né? É apaixonante, né? Esse negócio que a gente mexe é apaixonante, né? Porque é muita tecnologia, é uma tecnologia que ela traz paixão, né? Porque as pessoas se apaixonam por o carro, porque é esportividade, ele traz, a gente libera adrenalina, né? Você entra no carro, você sente o aroma, o cheiro, o toque, né? Quando você liga o motor, ainda os motores da combustão, daqui a pouco a gente está nessa mudança de tecnologia muito doida aí. Mas ela estimula na gente uma emoção realmente diferente, é muito legal. E assim, eu me lembro, quando era criança, o meu pai ia me buscar quase todo dia com um carro diferente em função da loja, né? Então ele ia pegar lá, então eu ia conhecendo muita coisa de produto e às vezes eu ficava super empolgado quando ele aparecia com um produto, um carro diferente. Eu lembro quando apareceu um New Beetle, né? Um Mitsubishi Eclipse, uns negócios assim que eu nem imaginava que ia ver, fora os carros convencionais. Mas o que chamava mais atenção naquela época era o Fusquinha. Meu pai tinha 61, que foi todo com aquele vidro reforçado na parte de trás, né? Todo modificado na época, porque ele recuperou o carro, foi encontrado
jogado as traças, assim, ele acabou tendo que mexer todo no carro. E era atração, às vezes, da escola. Meus amigos adoravam. Legal, né? E é engraçado essa questão, né? A gente gosta da tecnologia, a gente gosta do novo, mas às vezes uma coisa extremamente retrô, como que nos atrai, né? Como que retém nos estimula a conhecer, estar dentro, a questão. Eu não tenho essa paixão, eu acredito que eu vou acabar desenvolvendo. Mas tanto meu tio quanto meu pai, eles são automobilistas. Então, Brasília, até hoje são colecionadores. Então, eles vivem muito disso e, eventualmente, eu apareço em um encontro ou outro, conhecendo o passado. Que é interessante a gente conhecer um pouco do que foi lá no passado. A gente gosta, tem muita gente que gosta, né, dos carros antigos até hoje. E conhecendo o passado, não só do setor automotivo, a gente vai aprendendo muita coisa do que pode ser lá na frente também. Não, com certeza. Por falar em passado, já que a gente começou a falar da história, conta um pouquinho da sua história. Você já contou que você é de Cachoeira e tal? Fala pra gente como é que é essa jornada, como é que você chegou aqui nessa função que você está, e daqui a pouquinho a gente volta aqui para essa função que você está e continua esse papo. Maravilha. Então, assim, estou de Cachoeira, a minha família, a família Nemer, efetivamente, ela é de Castelo, né? Se for buscar um pouquinho lá para trás, ela é do Líbano. Então, mas eu já nasci em Cachoeira, meu pai nasceu em Cachoeira, então acabei crescendo mesmo, ensino médio, foi todo em Cachoeiro. E acabei me formando. Depois eu fui estudar em Viçosa, na UFV, Universidade Federal de Viçosa, que é uma cidade na zona da Mata Mineira. Você estudou o quê? Eu estudei comunicação, né, com foco em jornalismo. Então foram 4 anos ótimos, assim, porque a faculdade, assim, ela me deu uma base muito boa. Acho que até o que eu faço hoje, eu sou supervisor de inteligência de mercado, mas como eu faço hoje em termos de gestão, a comunicação, ela passa muito pela né, nossa necessidade de gerir pessoas. E eu acho que isso também me ajudou bastante. Mas, assim, voltando, eu estudei lá em Viçosa, foram 4 anos ótimos. E assim que eu me formei, eu voltei para Cachoeiro, mas logo em seguida já pintou a oportunidade de ir trabalhar na Gazeta, aqui no Espírito Santo, que é uma rede de comunicação, e efetivamente foi meu primeiro emprego, né? E caí justamente no setor automotivo. Naquela época, além do setor automotivo, eu ainda cobria mais alguns cadernos especiais, eu tinha um setor de imóveis, tecnologia, mas no final das contas eu acabei focando mais no setor automotivo, e aí fiquei lá por 3 anos, vivendo de cada marca, estudando um pouco mais de mercado e produto. E a minha relação com a Águia Branca começou ali. Pode parecer que não, mas começou ali, porque eu tinha a todo momento que acionar as nossas, hoje a Kumar, a Vitória Motors, para a gente poder entender um pouco dos lançamentos que estavam chegando, pegar test drive para a gente poder pegar o carro e escrever uma reportagem. E o meu relacionamento era lá. Então, eu já quero trazer um primeiro depoimento, porque para mim era sempre um sofrimento quando eu tinha que ligar para algumas outras marcas de outras empresas naquela época. E eu ligava para a loja e era muito difícil falar com as pessoas. Às vezes eu ligava e as pessoas não me atendiam. Não dava atenção, não corre de cada uma. E eu ligava como se fosse um cliente. Eu ligava para o fixo da recepcionista. E as pessoas não atendiam. Então, aí eu já comecei a olhar a coisa com outros olhos. E quando eu ligava para o Grupo Águia Branca, qualquer concessionário, eu era atendido. Aí eu tinha... Isso dali era discrepante, assim, quanto que aquilo ali me chamou a atenção. E foi uma coisa que me marcou até hoje. Mas, enfim, comecei a viver um pouco ali Foram 3 anos muito legais mesmo. Foi quando eu acho que a gente se encontrou, acho que foi em São Paulo, que a gente se encontrou na sede da Mercedes. Mas tive vários outros contatos com Patrícia Seff, por exemplo, que aconteceu. Depois de 3 anos, né, em comunicação, a minha esposa engravidou e foi uma gravidez que não estava muito planejada. E eu comecei a pensar
A gente estava juntado. A gente foi casar tem 3 anos. A gente já tem, minha filha já vai fazer 9 agora, né? E ela entrou com as alianças, né? Que delícia. Nosso casamento. É muito legal. E ela... Mas aí a gravidez inesperada me fez querer fazer um movimento profissional, tá? E aí eu lembro que naquela época eu vou para concessionária. Já tinha conhecimento de produto, de mercado. Eu falei assim, cara, eu quero virar vendedor. E na minha cabeça, seria muito fácil virar vendedor. Coitado de mim, né? Achando... Conta um pouquinho da história. Isso, aí a gente acha que é fácil. Mas a profissão do vendedor, eu falo especificamente do concessionário, ela é uma profissão que exige articulação, não é você levar o cliente no gogó e nem nada. Não é só conhecer produto, que eu achava que conhecendo um produto eu ia me dar muito bem. Vai ter que aprender negociação e mais um monte de coisa. E aí eu mandei um e-mail para a Patrícia Seff, na época, falando que eu estava querendo oportunidade e tal. Acabou que ela me respondeu com muita educação, como sempre. E a gente... mas me recomendou, Luiz, temos uma oportunidade que massa. Olha as vagas, o que tem no grupo e tal. E foi assim. E você vê como que eu sempre fui beliscando, né, um pouco do grupo. Mas... logo em seguida, acabou pintando uma oportunidade de ir para Curumá. Eu fui trabalhando no Curumá. Trabalhei no Curumá. E aí foi onde tudo começou, e eu falo que eu comecei pelo lugar certo. Tanto pela filosofia da Toyota, pelos compromissos de processo que eles têm, exigência profissional que a Curumá e o grupo exige das pessoas que trabalham de lá, e foi uma baita escola. Eu brinco que eu troquei um lead por outro, porque o lead, para quem, acho que a maioria das pessoas não vão saber, é o primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Então, quando você está lendo um jornal ou, né, o site lá, aquele primeiro parágrafo a gente chama de lead, é onde a gente vai chamar a atenção do leitor. É quase que um resumo da matéria. Isso, tem muita gente que lê o primeiro e o segundo parágrafo e acabou. E o intuito é muito isso, é a principal chamada. E eu brinco que eu troquei um lead por outro, porque eu fui trabalhar com os leads digitais. Naquela época, a gente está falando de 2014, a gente não tinha muita informação do que era esse negócio de lead digital. Tá? Então, acabou que a gente foi experimentando muito. Eu era um consultor online naquela época, então eu fazia os atendimentos mesmo, fazia relatório, e muitas vezes eu fazia o atendimento presencial. Também foi onde eu comecei a aprender um pouco mais da parte de negociação e atendimento físico. Mas as coisas foram se desenvolvendo a partir dali. Eu fiquei 3 anos na Curumá e tive diversas oportunidades de experiências mesmo, assim, de, às vezes, atuar como vendedor. Eu comecei a fechar negócio. A gente teve essa questão da pandemia, que muitas concessionárias, o setor automotivo se movimentou, por exemplo, para fazer o delivery de carro, às vezes na casa do cliente, e eu tinha passado isso com o apoio do meu gestor na época, que era o Léo Simões. Exatamente. Então ele é o nosso head hoje, muito legal, que agora eu estou trabalhando quase do lado dele, né? Exatamente. E ele... Eu lembro até hoje, assim, que ele bancou uma vez que eu fechei um carro à distância com um cliente, e a gente está falando em 2015, mais ou menos. Eu não conheço o cliente fisicamente. E naquela época a gente não tinha WhatsApp, assim, com tanta facilidade. Tinha o WhatsApp, mas a gente não tinha fazer uma videochamada, não tinha isso. Eu não sei nem qual é o rosto desse cliente. Mas ele comprou um Etios à vista, pagou tudo, baixou um pagamento e ele falou assim, está autorizado, vai. O cliente, ele colocou isso como uma condição. Você entrega o carro aqui, eu não tenho condição de ir na sua loja, ele era do interior. E a gente despachou o carro, desceu na porta da casa dele e ele veio falar comigo. Cara, meu irmão falou que eu era louco, eu não acredito, isso aqui, enfim.
Então, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa legal. Esse negócio de atender o cliente à distância, pelos canais digitais. Foi onde eu comecei no setor automotivo. E depois de 3 anos lá, eu acabei tendo uma outra oportunidade de ir para a Jeep. Uhum. E aí foi a minha primeira passagem na Jeep. Eu fiquei cerca de 2 anos lá, estou falando de 2016 a 2018. E era o pré-lançamento do Compass, então estava chovendo lead de pré-lançamento do carro. Ele estava prometendo muito, e aí vamos combinar que prometeu e cumpriu, né? O Compass entrou, o carro campeão, né? O volume de vendas do carro realmente surpreende, um carro muito legal. E eu fiquei impressionado mesmo, assim, porque a minha comparação depois, eu só via um carro entrar no top 10 de emplacamentos. O único carro que não era, na época, de um segmento hatch de entrada, era o Corolla. Eu via isso acontecer com alguma frequência. E aí depois eu comecei a ver o Compass entrar no top 10. Isso daí já, para mim, estava sendo impressionante. O Renegade também aparecia, mas realmente o Compass era um fenômeno. Relativamente caro, né? A gente tinha muito carro popular, né? E esses carros populares faziam um volume muito grande, e acontecia isso. Mas que um carro que não era um preço popular estava no top 10. O Corolla também, então, um case importante. Exatamente. E foi uma outra escola para mim. Eu já tenho um match maior com a marca, pela proposta da marca, mesmo o posicionamento de marca que a gente tem. Adoro os produtos. Quando eu era repórter, eu tive a oportunidade de ir no lançamento da Grand Cherokee Diesel, conheci a primeira geração do Compass. Então, eu tive algumas experiências em Wrangler, eu já passei alguns dias de Wrangler, feliz da vida, sorriso de orelha a orelha. Então, é muito legal. E aí eu acabei indo para a Jeep, que já era uma marca que eu tinha uma identificação, e com pessoas muito especiais. Que aí o Bernardo, que é o meu diretor hoje, naquela época ele era o gerente geral da Jeep, e aí a gente começou a trabalhar junto, e foi não só ele, mas as pessoas mesmo ali. A gente trabalhava com uma leveza muito, muito legal. Acho que foi uma época muito especial mesmo para mim, de desenvolvimento profissional. E eu acho que contribuí de diversas formas. Que eu me coloco sempre à disposição para o que der e vier. Então, quando precisava, eu não ficava no showroom lá, eu ficava no segundo andar. Quando o showroom estava lotado de clientes, não tinha mais ninguém para atender, o pessoal ia me chamar: pô, você pode atender? Cara, eu vou atender, não tem problema, vamos lá. E às vezes fechava um negocinho ainda. Quando tinha evento externo, ia também. E se precisasse lavar carro, o que fosse, a gente ia lavar, e lavava mesmo, assim, para colaborar. Eu gosto de estar junto com a empresa, eu gosto de estar junto com os meus colegas e de estar compartilhando. Eu acho que isso daí também traz um pouco da forma como eu trabalho até hoje. Tá? E aí foi isso, fiquei 2 anos lá. E depois acabei tendo uma experiência, fiquei um pouco mais de 3 anos fora do grupo, fui para um outro grupo, que é o Grupo Orlete, aqui, que é a operação. Gente, ele é gente boa, trabalhador bom. Exatamente. Então, também estive cercado de pessoas especiais lá e aprendi muito. Foi uma ótima escola. E acabou que eu tive. Aí, lá já foi o meu primeiro cargo de gestão. Fui para lá para montar o que seria o equivalente aqui ao Lead Center. Tá? E depois de 3 anos quase 3 anos e meio lá, pintou a oportunidade de voltar. E voltei também de sorriso, com um sorriso na cara, de orelha a orelha. Estava de Wrangler de novo, então. Agora a gente não está andando de Wrangler, mas o meu Renegade está aqui. Tá? Estou feliz da vida. Muito legal. Mas foi ótimo, assim, voltar com um novo desafio. Que era montar o setor de inteligência de mercado. Que agora a gente, aí só explicando um pouco do setor, a gente não trabalha só
com dados. A gente trabalha também com dados, mas a gente tem 3 frentes, que é o BDC, que tem um foco maior em prospecção de cliente e em relacionamento com o cliente. Também fazemos perseguição dos clientes que vão ao showroom. A gente tem o Lead Center, que é o atendimento receptivo dos clientes digitais, e temos a frente de dados, que é onde a gente está trabalhando no levantamento de dados internos, externos, para a gente tomar decisão cada vez mais baseada em dados. Tá? Então, hoje, o setor de inteligência são essas 3 frentes. E elas estão começando a se conectar, que é o mais legal. Eu estou usando o BDC hoje para me gerar dado. Fazendo as perseguições, eles preenchem uma plataforma digital que agora está em desenvolvimento ainda, mas teremos um BI que vai entregar para a gente as lojas que têm as melhores notas de atendimento, mas não mais, que é a visão que normalmente a gente tem, do cliente que já comprou. A gente vai começar a olhar para o cliente que ainda está na fase de atendimento. E aí, como foi a experiência dele com a nossa loja? Como foi a experiência com o nosso vendedor? E aí, a gente está começando agora a gerar dados por meio do BDC. O Lead Center já tem algo mais estruturado em cima de dados. E olhando agora o emplacamento, share, nosso ritmo de emplacamento, comparando com vários mercados, nosso ritmo diário. Então, estamos em várias frentes agora. Não. E bem legal você fazer esse comentário, Carlos, você contou um pouco da sua história, da sua rotina hoje, eu acho que foi top, porque fiz um comentário lá atrás, eu disse, não, vender carro, conhecia de carro, poderia vender. E eu falo assim, quem mais conhece de carro é mecânico, né? Mas são habilidades diferentes, né? A gente usa aquele conhecimento com as habilidades que a gente tem para a gente. Não é só vender, para consertar um carro também, não adianta um vendedor vir consertar carro, são habilidades diferentes. Eu acho que as coisas, cada um joga no seu campo aí, faz isso muito bem. Queria aproveitar também, você fez um comentário aqui dessa inteligência, hoje, para a gente abordar, para a gente chegar no cliente que está ficando cada vez mais sofisticado, estar próximo do cliente, atender a necessidade do cliente, né? Pode não é só ficar fazendo divulgação e tal, e trazer cliente para a loja, mas trazer de uma forma assertiva. A pessoa que está no momento de compra, a pessoa que se encanta por aquele produto, né? Porque nós temos diversos tipos de veículos aí, só que da Jeep Van, a gente tem desde o Renegade até a própria Ram. Tudo carro, mas atende a expectativa e o perfil individual de cada um, independente da grana que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem grana e não quer andar com uma Ram. Ela vai andar, pode andar com o Renegade, ou vice-versa. Às vezes a pessoa se esforça um pouquinho, que é um carro que traz um estilo, é a personalidade dela, aquilo que a gente estava falando dessa paixão. Sim. Né? Queria aproveitar um pouquinho desse background que você tem de mercado automobilístico, sair um pouquinho aqui do nosso script tradicional. Vamos lá. E como é que você está enxergando essas novas tecnologias que estão chegando hoje, carros extremamente conectados, carros com tecnologias de propulsão híbridas ou somente elétricos? Tem muita discussão disso. Né? Você, com esse background seu, né? É claro que sem a pressão de ter que acertar. Não, assim, mas é a sua percepção. É isso que a gente está falando, a sua percepção mesmo. Eu te falo, meu cuidado isso. Não gosto de cravar nada de informação, mas eu me arrisco a dizer que é um caminho sem volta. A gente tem hoje, eu vou voltando lá um pouquinho no passado, nós tínhamos o Prius como um dos únicos carros híbridos do mercado. Eu lembro do Ford Fusion, que também tinha uma opção híbrida, mas não tinha muito mais além disso. Depois a gente começou a trazer pela Lexus alguns produtos híbridos, mas era tudo muito na vanguarda aqui no Brasil. E agora, a discussão naquela época era um dia, daqui a 1 milhão de anos,
isso é só para fazer um posicionamento de marca, e nem demorou tanto assim, se a gente for olhar, para a gente ver uma força muito grande acontecendo no mercado. Hoje, todas as marcas agora estão me vendo na mente, tem algum tipo de produto. Eletrificado. Isso, eletrificado, entre elétrico e híbrido. Então, e agora, a solução do híbrido, sem ser o plug-in, né, que é aquele sistema que a gente coloca na tomada, né, para carregar, ela já existia. Uma bateria de pequeno, para quem não está acostumado, o plug-in então é uma bateria pequena, enorme, né? E você pode andar ali 100 km, 50 km, só de depois o motor a combustão entra e você fica mais independente. Mas a gente já tinha algumas soluções, aí começaram a aparecer a solução do híbrido plug-in agora. E aí, os carros elétricos, a gente trazendo a BYD e entrando outros concorrentes no mercado. Então, assim, o que eu vejo é um caminho sem volta. Acho que o fato da gente estar no Brasil, a discussão, por exemplo, para quem quer olhar mais para o lado ecológico do negócio, o fato da nossa matriz energética ser uma matriz em grande parte limpa, já contribui muito com essa discussão. Então, a gente tem um potencial de mercado bom. E eu acho que o nosso grande desafio realmente vai ser a estrutura. E, lógico, preço, que a gente vai ter que ver, a gente ainda está sujeito à oscilação do mercado, de dólar e tal, que os carros ainda são importados. Mas eu acho que infraestrutura. Acho que a partir do momento que cada vez mais a gente está tendo infraestrutura, o cliente ele já tem a opção de instalar o wallbox na casa dele, mas eu fico acompanhando, né, a evolução da rede de postos, de pontos de recarga aqui, e é um caminho sem volta. Para mim, e não é uma, por enquanto, pelo menos, não é uma coisa que vai excluir a outra. Eu não gosto de pensar por esse lado. Porque o e-commerce vai acabar com o atendimento físico. Não, não é isso. O elétrico vai acabar com a combustão. Eu também não vejo que é isso. Pode ter uma tendência de mudança de volume de cada um para o outro. Né? Agora, para mim, um mercado promissor e que vai conviver ainda por um bom tempo com o que a gente tem hoje. Né? E a exigência do cliente, se a gente for voltar para olhar lá, esse mercado extremamente competitivo, com alto ticket médio, para mim, a exigência do cliente é cada vez maior. Um cara que já tem muita informação, a gente tem toda hora falando que, em média, o cliente ele pisa em 2 concessionárias para fechar o negócio. Isso significa que se ele não está fechando na sua agora, pode ser que ele esteja no concorrente, que é a segunda opção dele. Mas segura que a gente vai falar do cliente daqui a pouquinho. Vamos. Quero falar do produto agora, né? Tá bom. E fico impressionado, assim, como que os híbridos, você começou a contar um pouco da história dos Fusion, dos Prius, que quando começou lá atrás, tinha muita desconfiança do mercado. A gente tinha uma certa dificuldade de vender esses produtos, porque mas vai funcionar, esse troço vai estragar muito, a bateria é muito cara e tal. E hoje eu falo assim, o cliente tem preferência pelo híbrido. E às vezes não compra mais, que custa um pouco mais, mas eu falo assim, coloca os 2 produtos no mesmo preço e vê o que vende. Eu vejo Toyota tem um pouco mais de carros híbridos do que a Jeep, né? E aí você vê uma tendência da pessoa querendo ter um carro mais econômico, primeiramente é mais econômico, né? Porque o híbrido ele traz essa economia, traz essa tecnologia, costuma ser mais forte, né? Porque o motor elétrico tem uma resposta maior, depende da característica de cada produto. A gente tem um Ford Bahia aqui, que é um produto maravilhoso, maravilhoso. Quem usa o carro apaixona também. Mas como que a tecnologia conquistou a confiança das pessoas, né? E aí, sem falar do carro elétrico, que é o carro 100% elétrico, esse, então, de novo, é uma vanguarda. E quem diria, extremamente impactado. E acho que o carro elétrico hoje está passando por isso que passou há uns 5, 10 anos atrás. Concordo. E trazendo tecnologias e experiências diferentes. Quem anda em um carro híbrido elétrico, a primeira coisa, que nunca andou, a primeira coisa é estranhar o silêncio, cara, do carro. Então, mas assim, fora o alto grau de tecnologia embarcada,
a gente tem que lembrar também que tem um retorno em termos de combustível. Se a pessoa começar a fazer cálculo, ela se impressiona com isso também, que é maravilhoso. Seja no híbrido, que hoje é uma solução muito boa, né? Você consegue misturar a combustão com a eletricidade, mas a vanguarda dos elétricos também, muito bacana. Eu estou usando um carro elétrico já tem uns 60 dias. Começa a te dar uma satisfação de você passar pelo posto de combustível, você olhar para ele assim, com terra só do outro. Né? E é muito legal isso, é muito legal. E tem a questão do híbrido, né, que realmente eu acostumo com o carro, mas tem características que são, como tudo, né? É bom e tem seus desafios ainda a serem desenvolvidos. Mas assim, e para o futuro, Luiz, para onde que você acha que vai esse mercado, olhando para frente? Vamos olhar daqui a 10 anos. Vamos olhar 10 anos, em 2033. O que você acha que vai estar acontecendo? Eu vou me arriscar menos agora, mas eu acho que daqui a 10 anos eu apostaria em um movimento mais integrado e organizado junto com o governo. Que eu acho que agora o que eu vejo. Aí a opinião passa, tá? Mas o que eu vejo é muitas marcas colocando o no mercado. E eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o governo, querendo ou não, se movimentando e fazendo aí sim um movimento mais organizado para que haja uma evolução, talvez para o elétrico. Talvez para o elétrico. 2033, aqui no Brasil, não sei. Eu acho que eu ainda ficaria com ele. Se eu fosse fazer uma aposta. Do Brasil, eu acho que é um híbrido. E a gente tem muita discussão sobre o híbrido com o motor metanol. Existem umas discussões muito interessantes em relação a isso. E aí, eu não sei, fazendo exercício de futurologia, eu apostaria ainda no híbrido, mas eu nunca tiraria o olho do elétrico, não. Dado, né? O ano passado, o Brasil emplacou 0,8% de veículos elétricos. Esse ano já se fala em 2%. Né? Como que deu um embalo. Acho que a gente não vai continuar nesse crescimento forte. Né? Se a gente fosse pegar matematicamente, a gente estaria falando de 6% para 2025. Acho que não. A minha expectativa, né? Eu acho que a gente vai chegar a 5% aí do mercado de carros elétricos e ficar meio por aí até que apareçam soluções mais organizadas, como você falou. Porque hoje, para carro elétrico aqui no Brasil, eu sempre falo com um cliente que está pensando em comprar carro elétrico. Onde é que tem custo de abastecimento? Você fala, na sua casa. Se você não tiver a sua solução, não experimente comprar um carro desse para ficar achando que vai ter um posto na rua ali, você vai chegar lá, você vai ficar disputando vaga com os outros. Isso acaba te incomodando. A gente tem a cultura de parar um posto, só abastece e vai embora. Você imagina que está hoje, eu estou com, sei lá, 8% de bateria, eu preciso de bateria para rodar o resto da semana aí, não tenho. Tem um posto ali da FDP, eu vou ali parar, chega lá, tem alguém parado, você vai ficar sem carro. Né? Então, nós não estamos ainda nessa fase. Mas depois de 5%, aí a gente já está falando de 100 mil carros ano, né? Provavelmente a gente vai ter o governo estruturando, aí exigindo algumas questões, vai estar mais popularizado, você vai ter local para você carregar cartão de crédito e tal, um aplicativo, que seja. Aí a produção de bateria já vai estar mais barata, teremos carros mais em conta, eu acho que a gente vai dar uma boa impulsionada. Então, mas continuo achando que o caminho do Brasil é o híbrido. E tem essa conversa do etanol, que é melhor ainda, né? Um carro a etanol híbrido, a gente escuta daí, a gente não tem todos os dados, não tem que afirmar, porque hoje em dia as pessoas falam muito sem muito embasamento, mas pelo que a gente escuta, o impacto chamada pegada de carbono de um carro a etanol híbrido é a melhor que tem. E a outra coisa que você estava falando, que eu te dei uma segurada, é do cliente. Né? Essa também, essa modernização, essa eletrificação do cliente, né? Que na verdade é uma digitalização. Hoje a gente já vê, né,
Os jovens todos já vêm numa pegada muito diferente, muito digital. Isso faz com que ele chegue na hora, ele já estudou muito, ele conhece muito, então ele chega muito mais decidido. Então, essas ferramentas, toda essa estrutura, toda essa inteligência que você faz de estar tratando a informação para quando o cliente chegar aqui, você está com ele mais amarrado, gente, é fundamental. Como é que você enxerga esse trabalho? Eu, novamente, vou falar uma coisa não explica a outra. Eu acho que agora a gente tem que trabalhar sempre com a cabeça da multicanalidade, né? Que o pessoal chama de omnichannel, mas de entender que o nosso cliente ele mudou, a gente precisa estar acompanhando essas mudanças e a canal digital ele é mais um canal de entrada e às vezes de manutenção, porque se você parar para pensar a jornada, né? Os dados vão falar assim, 95% dos compradores de carros eles passaram pela internet antes de comprar o carro. Ok, mas muitas vezes ele passa pela internet, não faz contato com ninguém, vai na loja ou liga para a loja, então olha a importância da gente ainda continuar cuidando do físico, fazer o feijão com arroz muito bem feito. E, ao mesmo tempo, dali a pouco ele sai, acaba não fechando o negócio e ele vai parar de ver o mídia, ele faz um contato digital. Então, a jornada ela acontece nessa fluidez ali do digital para o offline, do físico para o digital também. E o mais importante, a gente está preparado. E aí, assim, duas coisas fundamentais. A transparência do grupo, de você não ter uma conversa A no digital e quando você chega no B, no ponto B, né, que é o físico, te contarem outra história, isso daí tem que ter uma fluidez e uma coerência. Tem uma coerência no discurso. Eu não posso falar que o melhor carro para você é um carro tal, quando chega aqui no físico, a pessoa fala uma outra coisa. Isso. Né? Ou atender e fazer algumas promessas de entrega de condições, lá e chegar aqui ser outra. Isso. Ou um bom atendimento, um bom atendimento aqui. E aí a segurança tem que ter, em termos de golpe mesmo, assim, a gente tem que passar a credibilidade do grupo, a transparência em relação às informações que estão sendo passadas no digital e no físico, eles são importantíssimos. E aí, o atendimento personalizado de cada canal, tá? Que aí a gente precisa realmente estar adequado aos meios que a gente está se comunicando com o cliente. E aí eu me conecto com a questão da comunicação, da informação. Muito disso veio assim, acho que facilitou um pouco a minha experiência lá atrás com o curso online e agora multiplicando isso para a minha equipe também, de como que a gente precisa se adequar e usar os recursos corretos para o cliente. Eu não tinha um autoavaliar na plataforma digital de avaliação. Eu perturbava o William, que é da mesa avaliadora, para eles me passarem uma noção de preço que eu conseguia entrar numa negociação com um cliente que estava à distância. Hoje a gente tem um monte de recurso que facilita isso, e a gente tem que saber usar isso ao nosso favor e a favor do cliente. Sem colocar o cliente, eu coloco isso muito nas discussões com a minha equipe. O cliente ele tem que estar no centro do negócio. E aí, às vezes, a gente, mas isso daqui não vai ser tão bom para mim. E eu falei assim, olha, mas vamos olhar pelo olhar do cliente. Então, vamos usar os recursos que a gente tem para gerar a melhor experiência para ele. E aí, seja no digital, que é onde a gente está mais atuando no meu setor, seja no físico, né, que a gente tem que estar integrado com a loja. Né? Chamado Phygital. E assim, tudo legal, porque isso demonstra para onde a gente tem que estar caminhando, quanto distribuidor, quanto dealer, quanto concessionário de veículo. Né? Você tem tanto um produto que mudou, um cliente que mudou, e nós temos que nos adaptar a isso. E aí eu te pergunto, que preparação, que desenvolvimento você acha que a equipe comercial, a equipe da revenda tem que estar atenta, tem que estar se desenvolvendo, tem que procurar se desenvolver? Quais habilidades que você julga importante
para a gente dar conta de acompanhar esse mundo tecnológico, né? Esse mundo de desenvolvimento de carro, clientes muito exigentes. O que você sugere? Que dica que você dá para a gente? Aí eu faço algumas provocações quando eu estou com alguns vendedores. Eu brinco, falando sério, de que se ele quiser viver apenas de fluxo de showroom, ele pode ser sucesso, se tiver talvez uma conversão 100%. Mas eu sempre recomendo a ele que ele seja esse vendedor um pouco mais moderno, mais aberto às várias formas que a gente tem hoje de alcançar os nossos clientes. Então, ele tem que entender que o valor de um cliente que não está na frente dele é tão valoroso quanto o que está na frente dele lá dentro do showroom. Não existe mais essa discrepância. Essa necessidade da pessoa estar interessada de verdade, seja fisicamente. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a lidar com todos os canais e saber que o cliente que não está na sua frente tem um alto potencial de compra também. E que alguns, aí é sempre a minha segunda recomendação. Gestão de carteira. O cliente está online, ou está à distância, ele pode ter uma jornada de compra um pouquinho mais longa até ele chegar na decisão. Se a gente só quer vender para quem compra agora, a gente está abrindo mão de uma boa fatia dos clientes que vão tomar a decisão daqui a 30, 60, 90, 120 dias. Que é mais ou menos essa jornada que leva até a tomada de decisão. E é importante a gente sempre ter em mente quando esse cliente se comporta. Pô, só olha para a gente, só olhar para a gente. Eu estou lá pesquisando um carro, às vezes, os preços de uns carros, mas não sei se eu posso comprar, se faz sentido para o meu orçamento. E aí eu ainda estou numa fase muito de entendimento se aquilo ali vai fazer sentido para mim. E é essa jornada que a gente precisa entender. Nem todo mundo que a gente vai atender agora vai estar apto a comprar agora. Mas qual é o nosso papel como vendedor? Acompanhar e se relacionar, o relacionamento está dentro disso, para conseguir fechar o negócio futuramente também, não só agora. Legal, super legal. Acho que a gente fez essa jornada, desse bate-papo aqui, desses 3 pilares, né? Produto, cliente e equipe, né? Estruturas nossas, né? Super bacana aí. Fizemos, né? Sair bem falando aquilo que a gente tinha falado aqui no Esquenta. Mas é uma conversa, né, Marcelo? Mas uma coisa que eu não queria deixar de passar, né? Qual que é o seu principal desafio por isso? Eu ainda acho que a gente tem que... Eu ainda estou passando por um processo de estruturação, vou falar assim, do setor. Tem um ano, né, que o setor existe. O Lead Center ele acabou vindo para mim a partir de agosto de 2022. Né? Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver em relação a dados. Agora, sim, a parte de integração entre os setores. Eu acho que um dos meus maiores desafios é quebrar barreiras que às vezes a gente cria entre setores. A minha equipe fica uma parte da semana dentro da nossa loja, da Vitória Motors Mercedes. E apesar de a gente estar à distância, a gente precisa estar conectado com a equipe de vendas. Essa é uma barreira que é muito difícil, é uma integração muito difícil de fazer. O vendedor ele tem a rotina dele, a gente às vezes tem uma expectativa ali no trabalho em sintonia que às vezes precisa ser melhor aceitado. Então isso daí é um desafio, integrar melhor a equipe do online com o offline, o físico. Eu acho que assim, o desafio vai ser sempre contínuo, de desenvolver as pessoas que estão comigo. E fazer esse engajamento, né, para as pessoas entenderem, né? Desenvolver e engajando, né, para fazer essa integração que você comentou. Isso é um belíssimo desafio. E sobre o seu legado, o que você, essa história toda que você contou para a gente, qual que é o seu legado nessa história?
Eu, Marcelo, é uma pergunta bem complicada, né? Mas ela, assim, ela coloca a gente para pensar um pouco. Eu penso muito no legado de respeito às pessoas, tá? Eu acho que esse alinhamento também com o grupo, a gente tem um match muito bom em nosso propósito, mas eu tenho muito isso para mim, assim. Eu acho que eu gostaria de deixar muito o respeito às pessoas e eu não estou falando só do trabalho, é uma coisa que eu levo para fora do trabalho e para dentro. E, e o respeito à advertência. Eu adoro debate. Eu gosto de estar junto, de ouvir a opinião contrária, eu estimulo a minha equipe a me provocar. Cara, porque eu posso estar errado e eu provavelmente estarei em algumas Sangue libanês, né? Porque são às vezes, questão cultural, né? Algumas culturas gostam muito do debate, da discussão e tal, e outras não. Outras fogem na discussão, naquele high context, low context e tal, como que se faz isso? Acho que é um pouco desse sangue libanês que né? Acho que sim. E as discussões lá em casa rolam de forma sadia, claro, com pessoas com pensamentos diferentes, mas eu acho que essa daí que é a brincadeira legal, a gente ter o respeito às pessoas e entender que às vezes elas pensam diferente, nem por isso é ruim. Muito pelo contrário, pode nos ajudar a se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Então, acho que eu tento muito trazer isso para mim e para as pessoas que estão em volta de mim também. Bacana. Esse estímulo, né? Porque isso de fato é respeito. Você escutar as pessoas, aprender com as pessoas. E poder ter a oportunidade de, quem sabe, até ensinar para elas com a sua visão de mundo. Então, isso crescemos com isso, né? Com certeza. Crescemos. Muito legal, Lucas. Bacana. Super legal esse nosso bate-papo aqui, saindo fora do nosso roteiro, mas queria te pedir uma dica de um filme, de um livro que você pode deixar para a gente. Eu acho talvez uma linha aqui, eu vou falar de 2 livros, ou para quem é um pouco mais para a área comercial, acho que vale a pena a gente falar sobre o Marketing 5.0 do Philip Kotler. O Kotler, ele é meio que o pai do marketing, assim, o pessoal coloca ele, né? E assim, acho que em tempos de chat GPT, o GPT, a gente... Eu acho que o livro, eu li ele antes de surgir essa coisa esse boom, né, de inteligência artificial, da forma como ela foi apresentada para a gente agora, por meio do chat GPT. E eu acho que se eu lesse novamente, ia ter até outro sentido. Então, eu recomendo isso, porque ele trata um pouco da relação do marketing, do mercado, com algumas automações, análise preditiva, está indo para uma outra etapa, né? Também fazendo um exercício de futurologia. Mas ele tem acertado em várias coisas, então acho que vale a pena. Clientividade, li. Legal. E é um livro leve de ler, você mata ele rapidinho, e eu acho que ele tem um valor muito bom de passar o quanto que a gente precisa colocar o cliente mesmo no centro do nosso negócio, ter cuidado ali com o nosso atendimento. Tá? Mas eu acho que de filme, vou fugir um pouco do protocolo, mas eu maratonei todos os Star Wars nas minhas férias, estou assistindo as séries, e eu gosto de ver as coisas não só como uma produção ali audiovisual, mas eu gosto de ver também como que os modelos de negócio funcionam. E para mim, Star Wars é um baita de um sucesso. Um sucesso muito legal. Primeiro filme lá da década de 70, com os últimos até agora, sempre você tem novidade, e com umas séries muito legais também. Então, para quem quer tirar um pouco a pressão de descansar, vamos descansar em casa, eu acho que eu deixaria como dica também. Eu sou fã do Star Wars também, acho a pegada muito legal, porque, né, assim, não desistir, né? Então, tem lá os rebeldes, tem lá o Império, tem os Jedi, que são aquelas pessoas que defendem o bem, né? Defendem o que é justo, o que é certo.
né? E mesmo que são reduzidos, oprimidos, massacrados, mas eles conseguem porque, no fim, o bem sempre vence. Né? Eu acho realmente muito legal. Acho bem bacana a jornada. Tive a oportunidade de ver na década de 70, de 90, meu filho adora também. Depois foi o 3, 4, 5, né? Depois fez, Isso. não, foi o 4, 5, 6. Depois fizeram 1, 2, 3. E achei genial quando o 3 conecta com o 4. Né? Você vê a história. Isso. Eu acho muito legal, porque eu assisti na sequência que você assistiu. Assistiu o 3, o 4, 5, É o depois 4, 5, 6, lá. o 4, 5, 6, depois os primeiros. E o legal é que dá para você brincar, porque depois, se você quiser reassistir, você pode assistir uma ordem diferente. É muito bacana. Legal, muito bom. Falou, Luiz. Muito obrigado por esse bate-papo super legal aqui. Eu acho que traz para a gente essa visão diferente desse mercado, né? Fico muito feliz com a sua jornada. Quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, né? Trazer essa visão diferente para a gente é importante. Mas trazer esse conhecimento a mais, isso de fato, essa inteligência de mercado aqui para dentro, fundamental. Tá? Somos muito gratos ao seu trabalho, fico muito feliz com o resultado aí. Parabéns, tá? Continue aí. Deixar você fazer suas considerações finais aí. Eu que tenho que agradecer, eu fiquei muito feliz mesmo de ser chamado para estar aqui. Lembro quando eu entrei, voltei para o grupo, falei, caramba, eles têm um podcast, que bacana, eu nem imaginava que eu um dia ia estar aqui. Então, assim, eu queria agradecer mesmo, estou muito feliz de estar aqui no grupo, que ele abraça os profissionais que estão aqui. Eu deixo isso claro para todo mundo, assim, eu acho que nem sem falar, acho que as pessoas olham, quem me conhece, sabe o quanto que eu sou grato de estar aqui. E assim, a gente fechar, só fazer um disclaimer aqui com o pessoal que está ouvindo a gente, mas vamos tornar nossas decisões baseadas em dados cada vez mais. Não vou deixar de perder essa oportunidade. O feeling e a nossa experiência, eu acho que sempre vai ter um espaço, mas vamos cada vez mais nos embasar em dados, que também é um dos nossos propósitos lá. Com certeza. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Muito bom estar contigo. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Mais esse programa. Eu tenho muito carinho para vocês. Semana que vem tem mais. Obrigado. Até lá.